Muito boa noite, senhora doutora Bruna Silva. Eu sou o Miguel Reis, a minha colega é a doutora Bruna Silva, que está no norte do país, em quarentena em Penafiel, pertence ao nosso escritório do Porto. E nós vamos falar hoje sobre insolvência e recuperação de empresas, essencialmente. Há um velho princípio no direito falimentar que diz que a pessoa que deixar de cumprir com as suas obrigações deve apresentar-se à falência. Agora à insolvência. Antigamente era a falência, eram só os comerciantes que estavam sujeitos a esse instituto. Hoje a insolvência é tanto de entidades empresariais, com natureza comercial ou não, como dos particulares. Um quadro geral, pois com algumas, é o que se encontra no Código da Insolvência e Recuperação de Empresas, e depois há especificidades. A questão de fundo da insolvência consiste na impossibilidade de solver imediatamente as obrigações. Há quadros em que é possível desenhar projetos de recuperação de empresa e há outros quadros em que é à partida impossível, ou se verifica à partida, que é impossível a empresa recuperar, pelo menos pelos seus próprios meios. E agora a questão que se põe aqui é, neste momento, é de saber, primeira questão que nós temos que equacionar, porque é muito importante, é de saber se as empresas que não tenham perspectivas de recuperação devem adiar o pedido de insolvência ou devem apresentar o pedido de insolvência imediatamente. Antigamente, e eu trabalho nisto desde 1982, os comerciantes, que eram comerciantes industriais, comerciantes eram todos aqueles que faziam do comércio ou da indústria a sua profissão, procuravam salvar as empresas como se elas fossem seus filhos. E acabavam muitas vezes na miséria. Ficavam sem casa, ficavam sem carro, ficavam... Eu lembro-me de um que gostava de andar a cavalo e tinha 2 ou 3 cavalos, até os cavalos lhe venderam. Hoje, o maior problema que se suscita, há igualmente empresários apaixonados pelas suas empresas. Há empresários que não querem crer que isto seja possível. Ninguém acreditava há um mês. A primeira questão que essas pessoas devem equacionar é de saber se valerá a pena investir em todo o seu património na sua empresa, quando as perspectivas mais otimistas são a de que a primeira fase da pandemia acabe só em janeiro ou fevereiro do ano que vem. E tudo nos vai sendo, há informação que as pessoas não têm, e depois tudo nos vai sendo dado a conta-gotas, por sinais. Esta semana tivemos 3 sinais fantásticos. A semana passada tivemos 3 sinais fantásticos. O primeiro sinal foi um sinal do Sr. Presidente da República que nos disse: este ano não vai haver cerimónias do 10 de junho. Ficámos a saber que não é possível haver ajuntamentos nem condecorações no 10 de junho, pelo menos em público. Depois, a seguir, veio o Sr. Primeiro-Ministro, que nos disse uma outra coisa ainda mais intensa, com aquela sabedoria oriental que ele tem. Ele disse-nos: nós sabemos que há uma luz no fundo do túnel, mas não vemos sequer um sinal dela. Não há luz, ainda não vemos luz nenhuma do fundo do túnel. E logo a seguir vêm
os presidentes das câmaras das principais cidades dizer: este ano não há nem São João nem Santo António. Não, significa que a ideia transmitida por alguns jornalistas, alguns bloggers, de que isto vai durar, esta primeira dose, pelo menos até fevereiro ou março do ano que vem, ganha consistência. E aí o que nós nos temos que perguntar temos que pôr a questão de saber se as empresas conseguem viver nestas condições até essa altura. E no caso alternativo, o que fazer? Como dizia aí, não é para ter a mesma resposta daquele famoso cantor portuense que dizia na canção: e agora o que fazer? A intenção não é essa, mas é dramático. É verdade, Dr. Miguel. Boa noite. Primeiramente, é inevitável não afirmar que estamos a passar por um período singular na vida das pessoas, até das pessoas com mais idade e mais sapiência, como é o caso do No Dr. país, Miguel. isto não acontece nem do tempo, desde Dom Afonso Henriques, nem no tempo de Dom Afonso Henriques aconteceu, não é? É verdade, e obviamente que o tecido empresarial neste momento se encontra em enormes e sérias dificuldades e que não sabem nem têm perspectivas realistas de quando é que vão conseguir retomar a sua normal atividade, nem quais vão ser as consequências que vão sair desta pandemia, digamos assim, não é? Porque se nós tínhamos empresas antes de encerrarmos praticamente o país, tínhamos empresas com uma enorme viabilidade financeira e que estavam em autêntico crescimento, também temos umas que trabalham só basicamente com o cash flow, não é? Uma entrada e saída de capital mensal e não têm grandes volumes armazenados para que possam manter as suas obrigações, cumprir com elas e manter os postos de trabalho. E é por isso que nós hoje vimos aqui expor algumas soluções, porque neste momento parece-me que o país inteiro está muito focado em tudo que é apoio extraordinário, como é o caso do layoff que ajuda as empresas no pagamento dos salários, mas isso é manifestamente insuficiente para empresas que já não estavam numa posição socioeconómica, económica ou financeira tão estável como grandes empresas, não estamos a falar de Pingo Doces, nem de Continentes, nem empresas desse género, mas o pequeno tecido empresarial e as PMEs, que neste momento, particularmente a mim, são o que mais me preocupa, não é? Porque têm menos disponibilidade de caixa, chamemos-lhe assim, têm que começar a pensar noutras soluções, porque infelizmente sabemos que a pandemia está aí, sabemos que está para ficar, que são largos meses e é nisso que nós queremos aqui apresentar outras soluções. Não sei se o Dr. Miguel quer começar Eu por... acho a primeira, vamos lá ver, a primeira ideia que eu ponho em cima da mesa é esta. Parece que é essencial que as empresas, que os empresários, sobretudo os pequenos, pensem com aquilo que eu tenho ou que a minha empresa tem e aquilo que eu posso ir buscar ao sistema bancário, que é onde o banco, onde o Estado pôs o seu dinheiro para apoiar as empresas, eu conseguirei reiniciar a minha atividade no mês de março de 2021. Essa é, porque de facto o layout simplificado, ou mesmo o outro. Layoff, Dr. Miguel. Como? O layoff. Layoff, sim, desculpe. Desculpe, layoff, claro. Layoff. O layoff simplificado ou layoff Normal, do Código normal, de Trabalho. eles têm perspectivas que são curtíssimas, são muito curtas. Quase que não se pode. O que é que eles vão gerar? Vão essencialmente gerar endividamento das empresas. E a questão, Dr. Miguel, é que não estamos só a falar
estamos só a ver uma vertente que são os salários, mas as empresas têm outras obrigações Ah, e a maior parte das empresas trabalham com crédito, com contas calcionadas e isso é uma realidade. E hoje em dia claro. é preciso também estabelecer um plano e um meio de conseguir cumprir todas as obrigações se for a intenção dos empregadores manterem o seu estabelecimento comercial aberto, chamemos-lhe assim, não é? Porque há Já outras viu opções. o sistema de apoio, as medidas de apoio, por exemplo, de apoio à tesouraria, como as moratórias, elas prevêem, e depois cada banco tem a sua medida, nomeadamente uma coisa horrível, 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 que ainda está no Código Civil, mas que caiu em desuso, que é o anatocismo, a capitalização dos juros, quando num quadro em que as comissões bancárias são elevadíssimas, é preciso contar com isso. Portanto, o que é que em que é que nós podemos ajudar, nomeadamente os nossos clientes, a pensar? É tentarmos fazer na base do que são, no fim de contas, as normas, que não são tanto jurídicas, são muito mais normas de gestão, que, que nos permitem dar conselho, por exemplo, em matéria de recuperação de empresas ou de revitalização. E fazer quadros teóricos. Vamos imaginar com você tem esta empresa tem tantos salários, tem tanto deste tipo de encargos, tem tanto de renda. Imaginemos que é possível começar a revitalização efetivamente em dezembro ou em janeiro ou fevereiro, sem ir para o tribunal, quer dizer, porque se não for possível, é preferível fazer já um plano de revitalização, preparar já um plano de revitalização e entregá-lo no tribunal, com todas as consequências jurídicas que isso tem e que a colega explicará, e suspender, no fim de contas, por via da apresentação do plano de revitalização, o cumprimento de todas as obrigações, ou congelando. E reestruturar o passivo, que aqui será o que mais interessa ao tecido empresarial, não é? Porque neste momento as obrigações estão-se a vencer e as empresas não têm capital para fazer face às obrigações, não é? Porque a vida, infelizmente, não parou, não é? Tudo continua todos os dias. E o que nós podemos, o plano especial de revitalização é dirigido a pessoas coletivas que se encontrem numa posição económica instável, chamemos-lhe assim, mas que ainda sejam passíveis de recuperação e que ainda sejam empresas viáveis, chamemos-lhe assim. Doutora, mas não, doutor, nós temos empresas que são viáveis, nós sabemos todos que são viáveis agora, com aquilo que está a ser prometido, que é que a crise vai acabar no máximo no dia 30 de junho. Nós sabemos que as empresas estão numa extrema dificuldade, mas conseguimos montar modelos segundo os quais, se elas forem auxiliadas, elas têm viabilidade. Agora, não conseguimos, provavelmente não vamos conseguir fazer essa demonstração se fizermos o projeto da revitalização só em outubro ou novembro. Portanto, há aqui uma coisa que é emergente, no sentido de emergência, que é a calendarização Pagamentos. é a calendarização de um modelo de recuperação. As empresas que não tenham cumprindo, aquelas que cumprindo a velha norma do processo de falência ou do Código de Processo Civil no regime anterior a este, tinham que se apresentar de corda ao pescoço, como fez o Egas Muniz. Eu sou uma entidade honrada e por isso me apresento a vós. Essas empresas ganham, eu acho que elas ganham imenso se apresentarem à insolvência, se apresentarem à insolvência ou se requererem um plano de recuperação o mais rapidamente possível.
Agora, eu gostava de ouvir da colega, que é uma jovem advogada, mas com alguma experiência, eu diria mesmo para a idade e para o tempo de advocacia que ela tem, uma grande experiência nas relações com empresas, uma opinião sobre os caminhos a seguir nos diversos quadros que ela conhece muito melhor do que eu, que estou guardado em casa, só me falta a pulseira eletrónica, só me falta a pulseira eletrónica para me considerar um prisioneiro, mas que estou a encarar isto com a alegria possível. Mas pedi à colega Todos que estamos a ter as nossas dificuldades aqui na nossa prisão domiciliária, mas dizem-nos que é por um bem maior e, portanto, todos temos que acatar, não é? Responsabilidade pela saúde pública. Então, Dr. Miguel, eu acho que relativamente a este tema importa criar aqui duas subdivisões, que é nas empresas que efetivamente estão claramente insolventes e que não há recuperação possível, não é? E essas são as que têm que usar o Instituto da Insolvência, e as empresas que, apesar de se encontrarem em alguma ou muita dificuldade económica, ainda continuam a laborar, apesar de não conseguirem fazer face às suas despesas imediatas, continuam a ter os seus negócios a trabalhar e são empresas que nós conseguiremos chamar de viáveis, chamemos-lhe assim, não é? E então, dividindo aqui nesses dois campos, eu começaria se calhar por falar do Plano Especial de Revitalização, que é aquilo que nós denominamos de PER, uma sigla mais simples, e o PER é dirigido a pessoas coletivas, também há um instituto similar para pessoas singulares, mas mais adiante, se for pertinente, falaremos dele, e o PER tem o objetivo de reestruturar o passivo. Claro que vai ser pertinente. Vai ser pertinente. Eu tenho uma pena enorme de duas classes, onde há muito, onde a prática é individual. Os dentistas foi a primeira classe profissional a quem foi suspensa a atividade, e os cabeleireiros, os barbeiros e cabeleireiros. Há pessoas que têm, eu conheço um caso concreto, que há uma renda de 2.000 euros e uma dívida ao banco da casa dos 80 mil euros equipamentos. Eu tenho a certeza que é um cabeleireiro, um salão de cabeleireiros novinho. Novinho. Ele não tem um tostão de receita atualmente, perdeu toda a sua receita. As pessoas conhecem-se e compreendem-se, não há layoff, foram para casa sem salário. Esta empresa é absolutamente recuperável e não parece. Mas aquilo é uma empresa de um empresário em nome individual, como são boa parte dos dentistas. Portanto, também temos que dar atenção a esse regime. O regime da revitalização das pessoas coletivas e das pessoas singulares tem muitas parecenças, não é? São irmãos gêmeos, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, todos os requisitos e efeitos acabam por ser quase os mesmos, sendo que nas empresas normalmente há um passivo muito superior e há um número muito superior das pessoas coletivas de credores, e o que pode tornar aqui mais difícil as negociações, não é? Porque o Plano Especial de Revitalização, o PER, é um plano de pagamentos propriamente dito, não é? E esse plano tem que ser aprovado por um quórum de credores, e quanto mais credores houverem, mais difícil pode ser a negociação. Mas um credor que está sem o seu crédito também prefere receber o seu crédito num plano de pagamentos de 5, 10, 15, 20 anos, às vezes até 30, já vi PERs com 30 anos, do que não receber. E o PER pode ter aqui várias vantagens para o devedor, porque o devedor tem falência técnica, não consegue fazer face, às vezes nem é técnica, é mesmo falência efetiva já, porque não consegue fazer face às despesas do imediato, tem perspectivas de vir a ganhar dinheiro no futuro e de conseguir cumprir, mas precisa aqui de uma ajuda. E então o que nós conseguimos fazer com nós, advogados e colegas, conseguimos ajudar aqui é
estabelecer um plano de pagamentos e às vezes até de reestruturação. Isto é mais do que um plano de pagamentos. Nós aqui no PER podemos podemos optar por redução de pagamentos mensais, podemos optar pelas tais moratórias que tanto se fala hoje em dia, podemos pedir a redução ou perdão de juros, podemos pedir a redução ou perdão de capital, portanto, são inúmeras as opções que nós Até a podemos... alteração da atividade. A alteração da atividade. Hoje ligou-me uma empresa de carpintaria que está falida a perguntar se pode reconverter-se em construtor de urnas. De urnas funerárias, porque é uma atividade de um momento para o outro se revelou ser um negócio fantástico. E que nunca acaba, não é? As agências funerárias têm o futuro garantido, não é? Têm o futuro Mas isso garantido. sempre foi e sempre será, não é? São as melhores empresas. Como dizia esse carpinteiro, e disse, mas o senhor consegue fazer isso? Com certeza, é muito fácil. É quase tão fácil fazer um armário como uma urna, e uma urna dá muito mais rendimento, dizia ele. E tem até para exportação. Eu consigo até fazer para exportação, dizia ele. Então, essa também é e só uma dica, uma das coisas que as empresas podem fazer é alterar a atividade. Neste momento, nós temos, por exemplo, ateliês de costura a fazer máscaras. Provavelmente não vão ter dinheiro para pagar o salário no fim do mês, mas eu acredito que os credores, se houver credores, acreditarão no quadro de um plano de recuperação que essas empresas têm sucesso, pelo menos se a crise durar tanto. E há muitas, o que nós temos visto Doutora, é que há ter muitas... interrompido o seu raciocínio, o seu discurso brilhante, que eu estava a ouvir muito atentamente, mas não podia deixar de pôr esta... fazer um apontamento. E continua. Eu, entretanto, perdi-me, mas... A falar nos planos de recuperação. Nos planos de recuperação, então, o que é que as empresas precisam de fazer para aderir a estes planos? Têm que contactar um advogado, porque é de patrocínio obrigatório, só os advogados é que têm competência para isso. Têm de, obviamente, reunir toda a informação financeira possível para que nós próprios possamos dar o nosso melhor e uma informação viável. A partir daí nós damos a entrada de um requerimento no tribunal que já consta com uma sugestão de um plano de pagamento de um PER. Esse plano terá que ser, obviamente, votado por cada credor e neste instituto do PER a votação ocorre da seguinte forma, que é, há um passivo, não é? O valor do passivo é convertido em euros e cada euro corresponde a um voto. O plano terá que ser aprovado por 2/3 dos credores. O requerimento, quando entra no tribunal, tem a obrigatoriedade de ser assinado pelo devedor e por um credor que tenha pelo menos 10% dos créditos do passivo. Tem a vantagem que, mal entra o requerimento, suspendem-se todas as execuções. Também impede que credores instaurem novas ações para a cobrança coerciva de dívidas e impossibilita as empresas de serviços essenciais como a água, a luz e a eletricidade de cortarem os seus serviços. E obviamente que tem as vantagens de que vamos estar aqui a falar de revitalizar e de reestruturar um passivo que pode ter o período de carência que pode ir até 2 anos, nós conseguimos negociar aqui nessa base e, portanto, as empresas que estão em dificuldade agora podem prolongar o pagamento das suas obrigações mais lá para a frente, quando a produção já estiver em alta, esperemos nós, e conseguirem viabilizar dessa forma, sem chover em execuções, pedidos de insolvência e outras ações para a cobrança de dívidas. Doutora, só uma pequena dica. Nós sugerimos às pessoas que queiram intentar imediatamente processos de insolvência ou de recuperação, processos de insolvência não há problema nenhum, embora a sugestão também seja válida, mas acho que aquelas que queiram instaurar processos de recuperação, que procurem o tal credor grande que tenha cartão de cidadão, cujo administrador tenha cartão de cidadão.
porque nestes tempos de pandemia as portas do tribunal estão fechadas, nós vamos fazer isto tudo via eletrónica e vamos usar tanto na emissão de procurações como na assinatura, tanto do representante da empresa como do credor, assinaturas eletrónicas, que podem ser de um e do outro. Os advogados, nós temos assinaturas eletrónicas próprias, assinaturas certificadas. As assinaturas das outras pessoas, independentemente da sua qualidade, podem ser feitas com o cartão de cidadão. Aproveito para recomendar a toda a gente que, antes que esgote, procure comprar, procure adquirir um leitor de cartão de cidadão, que neste tempo de pandemia é absolutamente essencial. Muito obrigada pela dica, doutor. Não sei se quer acrescentar alguma coisa a isto que eu estive aqui a... Isto para a primeira conversa, eu acho que o objetivo destas conversas é lançar reflexões, em primeiro de todos nós e dos nossos colegas, sobre estas temáticas, num quadro que é completamente diferente. Nós estamos a viver num mundo diferente daquele em que entramos o ano. Parece que nos puseram numa nave espacial e nos arrastaram para um outro planeta onde não há gente nas ruas, onde não há tribunais a funcionar, onde não há... Ainda bem, ainda existem os supermercados, existe esta instituição fantástica que é a Glovo, que nos vem trazer a comida à casa graças aos estrangeiros que são recrutados para andar de bicicleta e de moto, para fazer esses serviços, mas nós estamos a viver uma experiência fantástica que é semelhante àquela que teríamos se estivéssemos aterrado em Marte. E eu sinto-me, quando vou à janela e olho, sinto toda uma espécie de uma nave espacial e que sou um marciano, naquele conceito que eu tenho de marciano dos filmes da minha infância, ainda na televisão a preto e branco. E parece-me que é muito importante nós lançarmos debates, primeiro connosco, entre nós próprios, mas deixarmos as pessoas intervir e que, do outro lado, claro que nós temos que sobreviver e sobrevivemos da nossa profissão, mas neste momento ser advogado, nos próximos tempos, cada vez mais, quando as pessoas acordarem, vai ser essencialmente um serviço cívico. Felizmente, nós podemos exercer a nossa atividade por esta via, do mesmo modo que estamos a falar ambos, podemos estar a falar com o cliente usando a mesma tecnologia. E também, felizmente, que nós quase que prevíamos isto, claro que não prevíamos nada. Instalamos estruturas tecnológicas que nos permitem ter os nossos dossiês todos em formato digital, utilíssimo. Agora é que a gente vê a utilidade do Quid, que é o nosso sistema informático, e que nos permitem falar uns com os outros, seja por esta ferramenta, que é o Zoom, seja através do Teams, onde conversamos com mais facilidade do que no escritório, onde temos que nos levantar para ir à sala do colega do lado. O que é importante aqui é que cada pessoa se preocupe com ela mesma. Para além da solidariedade, neste momento, a solidariedade passa muito pelo egoísmo, este egoísmo de estar em casa. Ninguém nos obriga a estar em casa, apesar de haver um decreto-lei. Eu posso sair à vontade à rua, mas eu saio porque é proteger a minha vida e não quero prejudicar a vida dos outros. Todos nós estamos assim. E nós, os advogados, eu acho que neste momento, todos temos a noção de que somos necessários, somos mais precisos do que nunca e de que temos que nos render às evidências e fazer um bocado tratar o exercício da nossa profissão como
um serviço de natureza cívica. Não temos que ser especialmente moderados, temos que aproveitar todo o nosso tempo para assistir o máximo de pessoas, e temos que pôr as pessoas a pensar que isso vai ser um desastre. Um dos maiores dramas que pode acontecer, hoje há empresários que têm as suas vidas estabilizadas, as suas famílias estabilizadas, que têm a sua casa. Um dos avisos que eu dou às pessoas que falam comigo pelo WhatsApp, que falam comigo por aqui, que me convocam pelo Skype, tenho 30.000 contactos no Skype, talvez 5.000 estejam ativos, mas recebo imensas chamadas de Skype ao ponto de só ligar o Skype 2 horas por dia. É uma das preocupações que eu tenho quando ouço determinados empresários a querer ir para um determinado caminho, é de eles perderem a família para além da empresa, perderem a casa, perderem o automóvel, pessoas que são pequenos empresários, mas que têm alguma prosperidade. Se não tiverem juizinho, se puserem a atravessar-se outra vez, porque os bancos não querem só livranças, voltou a livrança e voltou a letra. E o aval. E o aval. E o aval. Portanto, é essencial. Os contratos, eu vi minutas de contratos, agora das moratórias, que variam de banco a banco, são absolutamente leoninos. É preciso ter muito cuidado. Nós não estamos aqui a angariar clientela. Muitas das pessoas que nos vão ouvir têm seguramente os seus advogados. A mensagem que acho que devemos passar é: procure o seu advogado. Sim, até porque nestas situações de falência / insolvência, que é o termo que nós agora usamos, o insolvente tem a obrigação de se apresentar quando sabe que está numa situação em que já não há retorno, não é? E esta obrigação, quando violada, pode até gerar um processo crime. E é importante ter consciência que estas obrigações não estão suspensas, nem são menos obrigatórias, passo o pleonasmo, por estarmos nesta pandemia. Doutor, e há uma outra coisa, é que é a única maneira que, por exemplo, o sócio maioritário e gerente de uma sociedade comercial tem de salvar o seu status pessoal na base da separação de patrimónios entre a empresa e ele próprio, é a de não arriscar o seu património na empresa, porque senão corre o risco de perder tudo. Exatamente. Corre o risco de perder tudo. Neste momento as pessoas têm que pensar, e em todas as crises acontecem duas coisas que são horríveis. Uma é a perda das habitações e outra é a perda das esposas ou dos maridos e às vezes dos filhos. Que agora é indispensável pensar e evitar isso tudo, prevenir. Essa foi, de certo modo, a motivação desta nossa conversa, que continuará noutros momentos e com outros temas desta natureza. Gostei muito de falar consigo. Igualmente, doutor, boa noite. Falando. Um grande abraço.